Estamos começando o programa Café com Leite aqui pela TV Meio. Nosso compromisso com você, telespectador, é todos os domingos levar informações para você. Aqui você vai aprender muito com empreendedorismo, educação, cultura, religiosidade e muito mais. Nosso tema de hoje, holding patrimonial e familiar. E o meu convidado é o contador Severino Júnior. Bem-vindo, meu querido Júnior. Por favor. Severino Júnior, muito obrigado aí pela sua companhia aí, por você ter vindo aí para conversar sobre um tema muito em voga, né? Holding patrimonial e familiar, um tema assim, ascensão hoje a nível Brasil, que era um tanto adormecido até pouco tempo atrás, e eu fiquei muito feliz quando você aceitou esse convite para a gente conversar agora a nível nacional, nosso primeiro programa, né? Levando para todo o Brasil informações importantes como esse tema. Alegria recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Obrigado, Leite, é sempre uma honra participar. Eu acho que essa troca de conhecimento, ela ajuda a alicerçar o conhecimento como um todo. E realmente a holding está em voga. Hoje o assunto do momento, principalmente para quem tem patrimônio, são as holdings. E nelas nós fizemos aqui um recorte de duas, que é a patrimonial e a holding familiar, mas nós temos várias configurações de holding. Uma delas é a holding familiar, que não é propriamente uma holding, mas é uma espécie de holding do gênero patrimonial. Mas elas funcionam isoladamente? Funcionam. A familiar, ela tem mais aquele espectro do patrimônio da família, né, do patriarca ou da matriarca, que ele já se prepara para a sucessão. Eu tenho uma série de empresas familiares, eu vou fazer aqui o meu arcabouço tributário e eu já quero resolver a minha sucessão, da sucessão empresarial. Sim. Então eu já começo a fazer esse desenho nessa holding familiar, com o ingresso de sócios na composição societária daquele que um dia vai ser substituído, que seria o patriarca ou a matriarca, os donos do patrimônio efetivo. Eu não sei se eu poderia lhe perguntar, mas eu poderia me reportar digamos assim, a um inventário, uma prévia de um inventário ou alguma coisa para evitar custos financeiros do futuro? Seria mais ou menos isso? Bom, isso tem um reflexo no inventário, mas não chega a ser um inventário, porque não existe inventário no Brasil de pessoa viva. Seria testamento, por exemplo? Mais ou menos, né? Mais ou menos, só que profissionalizado. Certo. Porque eu quero eleger o meu sucessor. Na família sempre tem um que sobressai, ou sempre tem um de determinada área que ela é crucial para aquele núcleo patrimonial daquela família. É uma indústria, é o comércio, é o serviço. Então você pega aquele herdeiro, que ele é o seu herdeiro, e você coloca ele na administração da sua holding e você já resolve como é que vai ser a sua sucessão. Eu tenho 100%, eu vou distribuir meus 100%, considerando lá no Código Civil a legítima, quem são meus herdeiros necessários, a parte indisponível. Então eu faço tudo isso na minha holding. E quando ocorrer o falecimento, quando ocorrer a sucessão, esse custo que você teria com inventário, com testamento, ele é absorvido pela holding, porque você previamente já fez essa escolha de como é que seria o seu trato sucessivo na holding familiar. Isso não quer dizer
que necessariamente eu vou evitar custos ou evitar algumas despesas. Vai evitar as despesas inerentes ao inventário. No futuro. No futuro. Hoje, o que se impacta hoje é o custo tributário atual. Vou tentar aqui pegar um gancho de uma holding de participações, por exemplo. Eu sou empresário, eu tenho recursos e eu pretendo fazer vários investimentos. Por exemplo, eu quero investir no programa Café com Leite, mas eu não quero ser o proprietário, eu não quero ser o majoritário. Eu quero investir também em estacionamentos, eu quero investir em lojas, eu quero investir na bolsa de valores. Então eu quero ser todos esses investimentos minoritários. O que é que eu abro? Eu abro uma holding de participações. Certo. Eu vou lá investindo um pouquinho em cada coisa para eu ter uma gestão dos meus investimentos. E como é que eu sou remunerado? Por dividendo. O dividendo hoje no Brasil, por força da lei 9.249, não tem tributação. Isso é a primeira vantagem. E a segunda vantagem é que se nessa minha exploração comercial, nessa minha holding patrimonial ou a minha holding familiar, eu tiver operações imobiliárias, a minha carga tributária sai de 27,5% na pessoa física para 11,33% na pessoa jurídica. E se eu vou vender um imóvel, essa aqui é a grande vantagem de uma holding. Que o meu custo tributário de 27,5% até 27,5% de um ganho de capital, ele é reduzido para 5,93% se eu tiver atividade imobiliária na minha holding. Então, o planejamento tributário ele é o principal motivo que leva as pessoas a constituir uma holding, seja ela patrimonial, de participação, financeira, de gestão ou familiar. Só para fazer essa distinção, você falou na de participação. A participação, eu incorporaria, por exemplo, os meus investimentos eu vou dizer assim, empresas em CNPJs distintas. Isso. Minoritários. E aqui, quando eu tratar dos imóveis, eu teria que fazer uma nova constituição, eu posso incorporar nessa? Pode incorporar. Você pode ter uma holding mista. Que é o que é a mais comum no mercado hoje, é a holding mista. É a holding que ela tem operações próprias, imobiliárias, ela tem participações minoritárias e ela pode controlar determinada empresa. Imagine que você tem uma distribuidora de refrigerantes e ela é da sua família, tá lá, é 100%. Mas você quer diversificar o seu investimento. Você quer fazer participações em pequenas empresas e você quer também fazer participações no mercado financeiro, mas você tem um controle daquela distribuidora. Então você tem uma holding mista. Eu tenho um controle total daquela distribuidora, eu tenho participações em outras e eu tenho a minha gestão imobiliária dentro dessa minha própria holding. A tributação ela é de acordo com o segmento. Então eu vou ter a tributação inerente à atividade imobiliária, vou ter a tributação inerente à minha operação própria, que são os meus lucros financeiros de aplicações. A receita da holding, nesse caso aí, seria dividendos, estes dividendos e o reflexo imobiliário. Aluguéis, venda, arrendamento, uma série de... Aí esses rendimentos seriam tributados? Tributados. Aqueles oriundos, por exemplo, dos aluguéis, etc. Os aluguéis. Os outros, em virtude da lei que você citou, né? Os dividendos não são tributados. Distribuição de lucros não são tributados. E quem são os proprietários dessa holding de participações, no caso? A holding de participação ela tem a mesma lógica da holding patrimonial. Eu tenho uma empresa, geralmente o empresário ele nasce com uma holding, ele nasce com a empresa e ele vai crescendo, vai diversificando e chega no momento que ele precisa organizar. Tem um empresário que quer organizar o seu patrimônio para fins da sua sucessão, ele quer deixar o seu legado de uma forma profissionalizada, e tem aquele que está preocupado com a gestão do seu patrimônio. Eu tenho o meu patrimônio, eu quero controlar, quero saber como é que está funcionando ele. Então, quem são os sócios? No começo, eu, que sou o dono do patrimônio. Mas eu tenho herdeiros. Eu posso ter sócios. E essa minha composição societária, ela vai existir de acordo com a minha conveniência.
Ou com a Então, eu conveniência posso do ter mercado. sócio, um terceiro Pode ter uma alheio infinidade. à minha família, por exemplo. Pode. Aí você descaracterizaria uma holding familiar para uma holding mista. Certo. Por exemplo, o Itaú SA é uma holding. O Bradesco Par é uma holding. A Thalita é uma holding, que é da Coca-Cola, do Iguatemi. Você vê que ela tem vários sócios, inclusive pode ter acionistas. Então você pode ter uma infinidade de sócios. O mais comum é que a composição societária seja feita entre os familiares. Porque o que se busca na holding, além da gestão, é a continuidade do patrimônio, é a manutenção do legado. Porque até 30, 40 anos atrás, o empresário, quando ele saía dessa vida, quando ele falecia, os negócios acabavam que fechavam, não tinham planejamento, e isso acabou preocupando esses empresários, querendo manter o seu legado. Então veio a holding. Só que o brasileiro sempre tem uma forma de enxergar a oportunidade de uma solução em um benefício. Então ele pega a holding que ele criou para gerir o seu legado no futuro e gerir o seu patrimônio para reduzir sua carga tributária. Justo, né? Mais do que justo. E esse casamento perfeito, ele serve para a sua relação patrimonial familiar, para a sua relação patrimonial com a sociedade e a sua relação da sua sucessão e o seu planejamento tributário com a redução de custo. Tudo dentro da mesma caixinha. Tudo dentro da mesma caixinha, tudo da mesma concepção de personalidade jurídica. E diga-se de passagem, ainda com redução Da carga tributária. Da carga tributária, né? Muita redução, principalmente na sucessão. Agora vamos lá. Um detalhe importante que há geralmente no diálogo profano, alheio à nossa conversa, é que existem duas formatações. Uma é daquela em que eu quero uma holding para eu exercer exatamente esse direito que você acabou de citar, mas existe aquela também em que eu visualizo exclusivamente eu não quero esse controle, eu estou sendo imposto a fazer para reduzir, digamos, carga, para reduzir conflitos familiares e tal. Então eu vou fazer para evitar isso. Onde é que eu quero chegar? A probabilidade desse segundo momento haver um conflito oportuno e isso causar um dano maior? Um conflito com quem? Entre familiares, entre relações comerciais com fornecedores, enfim. Com os fornecedores não, mas com o familiar, a holding ela só é perfectibilizada depois que é feito um pacto. Está lá no Código Civil, existe uma figura do pacto dos cotistas, pacto dos sócios. É nesse pacto que tudo que você tem para revelar, você precisa revelar nessa hora. Então essa costura é feita, ela antecede a holding. Certo. Porque às vezes você tem um familiar que não tem a expectativa de exercer aquela sucessão, que não quer fazer parte daquilo. Você tem, por exemplo, alguns que têm algum cargo público, que o ingresso dele numa holding pode colocar o patrimônio em risco. Então tudo isso você é perfectibilizado num pacto anteriormente para evitar esse conflito. Em relação a terceiros, o que mais ocorre também nesse meio de desconhecimento é que as pessoas têm uma ideia que a holding é o seguinte: eu tenho uma holding, eu quero blindar meu patrimônio. Eu estou devendo a Receita. Essa expressão é impressionante. É impressionante. Eu estou devendo a Receita Federal, estou devendo a banco, estou devendo a fornecedor e eu quero pegar tudo que eu tenho, não quero perder. Então eu quero blindar. Aí eu vou abrir uma holding. Isso é um engano, uma ficção. Essa blindagem não existe. Até porque não existe, jamais existiria uma lei para dizer, olha, tu me deves e essa lei aqui é para tu não me pagares, em outras palavras, né? Não existe. Inclusive o proprietário de uma holding está submetido à desconsideração da pessoa jurídica inversa. Por que tem essa nomenclatura de blindar o patrimônio? Por quê?
Porque na hora que você agrega o seu patrimônio numa holding e que você passa a ter a gestão daquele patrimônio, você acaba blindando o que está naquela holding com a sua atividade pessoal, com a atividade de outras empresas que você tenha, para não misturar. O erro que você comete na sua pessoa física não pode atingir o seu patrimônio na holding. Então, o que blinda é isso. Ela não blinda o seu patrimônio contra as suas dívidas. Isso não existe. Mas tem essa cultura popular. Cultura popular e há uma disseminação muito rápida entre pessoas, né, de que isso existe, né? E isso a gente tem que combater, né, para evitar. Porque o prejuízo, de fato, ele recai sobre o proprietário da holding. Sempre. Ou seja, ele é que vai responder com o patrimônio dele ou não por aqueles atos cometidos. Claro. Né? E isso precisa estar consciente. Né? Claro. A turma precisa, o cliente, o empresário, o investidor, precisa estar extremamente consciente de que esse ato, porque, só repetindo, essa blindagem fictícia, essa blindagem contra credores, né? Corrigindo, né? Contra credores é uma ilusão. É uma ilusão. De ótica, né? É uma ilusão. Para essa finalidade. Fraudar é uma ilusão. Seria muito bom, né? Claro. Vou pedir emprestado, vou comprar aqui e não vou pagar. Eu vou abrir uma holding, vou colocar meu patrimônio lá. Meu patrimônio, onde eu devo mais do que isso, né? Mais importante do que essa cultura é a gente ter um momento anterior da holding, que é você conhecer a contabilidade do empreendedor, do empresário. Porque, hoje no Brasil, a disseminação de empresa do Simples, ela corresponde a 73%. Júnior, segura aí esse assunto que nós vamos continuar no próximo bloco. Vou pedir a minha produção para trazer um cafezinho aqui para o meu convidado, mas antes me deixa mandar um abraço aqui para todos aqueles que nos acompanham no estado do Amazonas, no Maranhão e também no estado do Tocantins. Vamos, produção, cadê o nosso cafezinho? Júnior, rapaz, sinceramente, eu tenho que abraçar essa minha produção, né? Obrigado, produção, pelo cafezinho maravilhoso, viu? E feito especialmente para você, viu? Obrigado. Por favor, Júnior. Obrigado. Ele é contador e o nosso tema de hoje, holding, patrimonial e familiar. E a companhia é a sua, nosso intervalo é rápido. Conta com você. O Grupo Meio estreia sua nova programação com a qualidade que você já conhece e a sua manhã já começa repleta de informação e entretenimento. Cedinho, às 6 horas, sintonize no Bom Dia Nacional, onde as principais notícias do Brasil e do mundo fazem companhia no seu café da manhã. Em seguida, às 7 horas, é a vez do Piauí Bom Dia, com as principais notícias da região. Às 8h20 da manhã, você fica com Revista ao Vivo, na companhia de Carla Berger, Renato Montanha e Raquel Nogueira. Às 9h55, não perca o Ronda do Povão, com Erlan Bastos, o Palhaço Chupetinha e Piauilina. Um programa dinâmico e participativo, onde as vozes da comunidade são ouvidas e os temas mais importantes são discutidos de forma franca e direta. Enquanto você reúne a família para o almoço, às 11h35 sintonize no Ronda, com Silas Freire, onde a notícia é levada a sério e a comunidade tem voz ativa. À 13h é a vez do Agora Brasil, trazendo as últimas notícias do país e do mundo para que você esteja sempre bem informado. Em seguida, já esquentando para a programação da tarde, o Agora Piauí, que destaca os principais acontecimentos políticos do estado. As suas tardes não serão as mesmas com nossa programação especial. Às 15h05, o programa da tarde é seu encontro marcado com entretenimento de qualidade, fofocas exclusivas e muita interatividade.
E o Brasil 40 Graus chega com tudo, às 16h35, no comando de Dudu Camargo, apresentando os fatos policiais mais quentes, sempre em cima da notícia e ao vivo por todo o país com nossos repórteres e também com sua participação pelas redes sociais. Às 18h30, o Piauí 40 Graus traz Luiz Fortes com as notícias policiais regionais e muita descontração. Às 7h da noite, o Na Tela com Vicente da Atena traz as notícias urgentes e a sua opinião sobre os últimos acontecimentos. A programação noturna da TV Meio começa às 20h30, com o programa Ciência Política, uma análise profunda dos acontecimentos políticos que movem nosso país e o mundo. Às 21h45, o Espaço Gourmet te convida a explorar sabores e receitas numa viagem gastronômica inesquecível. E para finalizar, às 22h45, Maia Veloso comanda o Falando Nisso, que abre espaço para debates, entrevistas e muito diálogo sobre os mais variados temas da atualidade. Então já sabe, fique ligado na programação da TV Meio, que foi feita pensando em você. E então, Júnior, o cafezinho estava maravilhoso? Perfeito. Rapaz, essa produção é espetáculo. É espetacular. Olha o cafezinho especial. Mas, já que você gostou do cafezinho, vamos voltar para o nosso assunto. Vamos. Né? Essa palavra holding, ela é convidativa a dialogar muito. Claro. E você estava encerrando o bloco anterior, falando mais ou menos aí nessa questão da formatação dessa holding. Quem é proprietário, por exemplo, de uma empresa do Simples Nacional, que é muito comum hoje no Brasil, né? A maioria das empresas são optantes do Simples Nacional, pode ter uma holding? Bom, esse é o grande dilema das holdings. No Brasil, mais de 70% das empresas são pequenas, microempresas ou empresas de pequeno porte, optantes do Simples. Tem uma vedação que eu, sendo pessoa jurídica, sócio de uma outra pessoa jurídica, no caso uma holding, eu não poderia optar pelo Simples. Por isso que esse estudo, esse conhecimento da contabilidade do empresário, ele deve anteceder a holding. Você precisa fazer um planejamento para ele, explicando quais os impactos tributários que ele vai ter ali com esse novo desenho organizacional dele. Porque o Simples tem algumas vantagens tributárias, tem algumas vantagens dos encargos sociais. Então, quando eu saio desse nicho de incentivo tributário e eu vou para uma holding, é porque a minha perspectiva é de crescer. Sim. O Simples tem um limite. Tem um limite, sim. Então, quando eu já estou querendo me organizar para ultrapassar esse limite, o melhor momento é esse da construção de uma holding. Porque a gente sabe que na prática, você abre uma empresa do Simples, você está lá perto do limite do faturamento, você se desespera, e agora eu vou sair do Simples, parece que vai começar agora um terremoto na sua vida. Vai começar um terremoto. De fato. Viu? Então você já se prepara para uma holding. O que é que eu posso fazer com essa holding? Eu vou colocar a holding, eu vou ver qual vai ser o meu impacto tributário e qual vai ser a minha redução tributária. Eu tento equalizar isso para viabilizar a holding. Porque os ganhos indiretos de uma holding, ele está além da questão da sua forma de tributação. Obviamente que quem quer abrir uma holding não é aquele empresário que tem um estabelecimento pequenininho. A pessoa tem que ter um patrimônio considerável. Para valer a pena. Para valer a pena. Mas isso não lhe tira o direito de tê-lo também, caso deseje, né? Não, só tem que ver o impacto que isso vai ter na sua tributação. Perfeito, perfeito. Porque se você for do Simples, já não pode ter uma holding. Se tiver uma holding, sai do Simples. Quanto é que vai custar sair do Simples? Quanto é que vai custar eu entrar numa holding? Então, essas decisões são feitas anteriormente e são feitas através da contabilidade. Certo. Então, você precisa pegar a estrutura contábil daquele empresário, identificar
como é que está sendo feito a sua tributação, a sua declaração de imposto de renda, o seu patrimônio. Existe no Brasil, principalmente nos interiores, que o empresário, o cidadão compra um imóvel, não escritura, não passa para o seu nome, deixa no nome do outro e vai passando. E de repente a pessoa tem uma série de patrimônio, uma série de imóveis e bens móveis em nome de terceiros. Só eu tenho um monte de coisa dentro do meu nome e eu quero abrir uma hold. E agora? Né? E o que eu faço? Então, são essas questões que a gente precisa analisar antes da hold. Regularizar o patrimônio, regularizar os imóveis, os bens móveis, o negócio, a fidelidade da contabilidade, a sua forma de tributação, a quantidade de empresas que você é sócio, porque tem empresas que você é sócio de fato, outras é sócio de direito, outras você é sócio oculto. Então você precisa fazer um organograma do empresário, apresentá-lo e dizer quais serão os impactos que aquela decisão vai causar na vida dele. Depois dele, os herdeiros. A mulher, se for a matriarca ou o marido, os filhos, ou os outros sócios, se ele tiver, e a gente fazer com que aquilo seja viável. Viável do ponto de vista jurídico, viável do ponto de vista tributário e viável do ponto de vista legal. Isso quer dizer que eu não posso chegar no meu contador e dizer, olha, a partir de hoje eu quero abrir uma holding e eu quero constituir isso, porque somos imediatistas, né? Nós queremos amanhã. Eu tenho a ideia pela manhã e à tarde eu quero a empresa constituída. Então, há uma presunção que não é só chegar assim e constituir. Vamos ver todo esse arcabouço, claro, que envolve a holding para poder se tomar a decisão final, né? Claro. O mais interessante nessa questão do empresário, de querer abrir uma holding, é ele não entender bem o que é que ele quer. Ele não sabe o que ele quer. Eu vou tentar dar um exemplo aqui. Imagine que você abriu uma empresa agora, lá, você tem um ano com essa empresa e você, rapaz, eu quero abrir uma holding. Mas para colocar qual patrimônio? Não, eu não tenho patrimônio nenhum. Mas aí você quer a holding para quê? Não, porque eu acho o nome bonito, holding. Eu quero ter uma holding. A pessoa vem e abre. O contador, nesse caso, eu vejo como uma oportunidade. Porque veja só, o cara me procura. Eu quero abrir uma holding, tá certo. O que é que você quer? Não, eu tenho uma casa, briguei com a mulher e quero botar essa casa numa holding. Quanto é que você me cobra para abrir essa holding? É R$10 mil. E para abrir uma empresa, quanto é que custa? 900. Mas você não quer uma empresa, você quer uma holding. Mas olhe que o resultado final do que ele quer, ele não quer uma holding. Não quer, ele está muito longe disso. Mas o contador, é a triagem que o contador faz com o empresário que vai definir se ele quer uma holding ou não. Sim. E o reflexo disso são os honorários. Sim. Porque o empresário que diz eu quero uma holding, o contador diz eu vou abrir uma holding. Mas o que você quer não é uma holding. Eu quero uma holding, mas eu vou abrir. Cobro e abro. Pronto. E Tá vou resolvido. cobrar mensalmente, porque tem obrigações. Tem obrigações. Tem obrigações. E Né? tem obrigações que chegam a custar R$5 mil por mês. Por mês, se deixar de fazer. Se deixar né? de fazer. Não, mas eu vou abrir minha holding, não vou ter movimento, porque eu não tenho patrimônio, não vou ter rendimento de aluguel, não vou ter distribuição de dividendos. Mas você tem obrigações acessórias a serem cumpridas. Tem, não é só abrir. E digo uma coisa, você falou aí na questão dos imóveis, Júlio, e uma coisa me chamou a atenção, regularizar todos os imóveis. Isso quer dizer que, por exemplo, os bens que eu tenho apenas a posse, eu não tenho a propriedade, não podem ser inseridos no. Isso é um assunto interessantíssimo. Num ponto de vista de sucessão, de inventário ou testamento judicial, a posse ela é suscetível sim de partilha. Certo. A posse é. Quando a gente chega na holding, a holding ela aceita a posse na composição do capital social dela. Ela aceita. Ó, eu tenho uma posse É a composição, desse imóvel, a posse desse imóvel é de bens e direitos. bens e direitos, ela aceita. Mas como é que eu transfiro a propriedade para a holding? Não consigo.
porque eu vou ter que utilizar os elementos próprios para isso. Ou eu vou fazer uma adjudicação compulsória judicial ou extrajudicial, ou vou fazer o uso da ação de uso capião. Sim. Em ambos os casos, o titular do direito continua sendo uma holding, mas a posse suscetível de integralização de capital social, ela encontra esse entrave na concepção da holding, porque você não consegue ter a gestão plena do imóvel. Então o ideal é, eu tenho uma posse, incorporo, o teu contador vai criar uma cláusula específica da cessão de direito de posse daquele bem móvel ou imóvel, vai constituir no capital social da empresa e imediatamente a holding vai tomar as medidas necessárias para aperfeiçoar aquela posse, com o título da propriedade, com a adjudicação, com o uso capião, com a feitura de uma escritura pública, uma série de situações. Até mesmo porque o próprio ato constitutivo, ele já substitui a escritura pública. Então eu posso pedir o registro do meu ato constitutivo diretamente no cartório de registro de imóvel. Eu evito esse custo de elaborar uma escritura pública no cartório. Mas através de qual o quesito para isso? Partindo do princípio de que eu tenho a posse. Certo. O quesito para que eu tenha a propriedade seria uma ação de uso capião ou adjudicação. Ou adjudicação, dependendo de onde ela está vindo, né? Do título. Do título. E isso poderia ser feito porque eu transferi esse direito para o CNPJ. Então, a holding tomaria essa iniciativa nos mesmos termos. Sim. Uso capião, adjudicação. Claro, porque a posse anterior ela é somada. Sim. O empresário tem a posse, ele transfere Sim. o direito de posse para a holding, e nessa transferência da posse, o tempo que ele já tinha é somado. Perfeito. É somado para a prescrição aquisitiva. Mas é necessário tomar essas medidas para poder ter a propriedade, né? Claro, a holding ela está para gerir o patrimônio. Se for para deixar o patrimônio aí espalhado, em nome do sobrinho, em nome do vizinho, em nome do antigo dono, não precisa abrir uma holding. É verdade. Não tem sentido. Um detalhe importante, já que você falou, é que o seguinte, quando nós falamos num bem, na sociedade, nós dois somos sócios, eu vou fazer a minha holding, eu só vou... A minha holding que será proprietária exclusivamente do meu percentual, 20% da empresa. Sim. Não é isso? Sim. Caso você tenha a sua holding proprietária dos 80%. Claro. Né? Tá certo. Mas me chama a atenção um outro ponto, Júnior. É a questão da composição desse patrimônio da holding. Quando você fala na holding, digamos assim, patrimonial. Eu tenho 10 bens. Eu só quero colocar 8. Posso? Pode. Não tem problema. Não tem problema. Porém, indo lá para a linha da inventariança, eu tenho que depois fazer o inventário desses dois. Desses dois, né? Tem. Você não precisa necessariamente colocar os seus bens numa holding de acordo com a sua conveniência. Você pode distribuí-los de acordo com a sua utilidade. Eu tenho o meu escritório, eu tenho um bem que é o meu escritório. Então esse bem eu vou colocar na holding, mas eu vou incorporá-lo no meu escritório. É da holding, mas quem explora é meu escritório. Eu tenho um apartamento que eu alugo, mas eu não quero que essa gestão seja feita na minha holding. Então eu abro uma empresa de administração de imóveis próprios e a holding vai lá e coloca aquele apartamento lá naquela empresa. Então eu crio empresas conectadas com a minha holding, cada uma com seu patrimônio específico, e eu, como holding, eu vou ter todo o patrimônio, mas eu vou distribuir esse patrimônio e vou trocar por participação societária. Então a holding está lá, eu tenho um bem, eu não quero explorar, mas o escritório quer, um consultório, um comércio. Eu vou lá, coloco aquele patrimônio lá, e o comércio deu errado. Ô Júnior, e como você poderia me exemplificar? Bom, aí nós vamos ter que fazer aqui um exercício de uma das vantagens da holding. Imagine que eu tenho vários imóveis, tenho vários investimentos, mas me surgiu uma oportunidade de abrir um comércio no shopping.
Então eu tenho uma sala no shopping, eu vou tirar aquela sala da minha holding para constituir uma nova empresa, que é um comércio lá de roupa, por exemplo. Coloquei lá aquele patrimônio. Eu dou aquele imóvel e recebo a participação societária, que a holding não perde nada. O negócio deu errado. Não vendi, não deu certo, o produto não foi aceito. E até onde vai a responsabilidade no direito brasileiro daquele meu negócio? O limite é o meu capital social. Então, ou eu pego aquele meu imóvel de volta e coloco no meu acervo patrimonial, ou ele vai responder às dívidas que, porventura, aquela empresa causou. Por isso que é um dos reflexos de blindagem de patrimônio, que é feito de forma popular, é essa. Porque quando eu destino um patrimônio para exercer uma atividade empresarial, é ele que vai responder por aquilo, e não o patrimônio todo da holding. Imagine que você tem 10 imóveis e você coloca e abre um negócio com a holding sendo a sócia. Aonde é que está a responsabilidade da holding aí? Em todo o seu patrimônio. Então, o negócio, ao invés de estar limitado à sua participação do negócio que você idealizou, não. Eu vou responder com todo o meu patrimônio. Isso, às vezes, torna um obstáculo para que você faça o empreendimento, para que você seja um empreendedor. Então, a ideia é sempre você ter essa unificação da sua contabilidade com o seu jurídico. Porque a gestão do negócio subtende-se que o empresário ele vai saber lidar. Então, essa é uma vantagem e esse seria um exemplo de como é que você coloca um imóvel num empreendimento e como é que você recebe ele de volta. Ou deixa ele lá. Recebe ou deixa lá. Ou né? deixa lá. Ou deixa lá. Ô Júnior, assunto envolvente, né? Assunto envolvente esse, né? Assunto Com certeza. Que nos chama a atenção, assunto que nos proporciona momentos muito nos adverte ou nos chama a atenção para reflexão, né? Mas olha, cá entre nós, viu? Agora eu vou pedir um momento de reflexão para preparar um cafezinho. Tá aqui, certo. né? Pedir aqui a nossa produção para servir um cafezinho aqui para você, Júnior. Que esse assunto nós vamos continuar ainda no próximo bloco. Perfeito. Muito obrigado aí, eu quero encerrar esse bloco mandando um abraço a todos os nossos queridos telespectadores de Goiânia, do Piauí, do Maranhão, do Pará e por todo o Brasil. Um beijo carinhoso a todos e fiquem ligados. Nós vamos apenas nos deliciarmos de um cafezinho na sua companhia. Produção, muito obrigado, viu? Olha, nosso convidado merece, né? Nosso convidado hoje está merecendo esse cafezinho aqui pelo seu conhecimento sobre o assunto, gente. Isso é muito importante e é essa a nossa função. Júnior, Claro. vamos, olha, o cafezinho. Se não servir, tu fala, tá? Gente, o nosso intervalo é rápido, viu? Fique ligado, voltaremos em instantes. O Grupo Meio estreia sua nova programação com a qualidade que você já conhece e a sua manhã já começa repleta de informação e entretenimento. Cedinho, às 6 horas, sintonize no Bom Dia Nacional, onde as principais notícias do Brasil e do mundo fazem companhia no seu café da manhã. Em seguida, às 7 horas, é a vez do Piauí Bom Dia, com as principais notícias da região. Às 8h20 da manhã, você fica com Revista ao Vivo, na companhia de Carla Berger, Renato Montanha e Raquel Nogueira. Às 9h55, não perca o Ronda do Povão, com Erlan Bastos, o Palhaço Chupetinha e Piauilina.
Um programa dinâmico e participativo, onde as vozes da comunidade são ouvidas e os temas mais importantes são discutidos de forma franca e direta. Enquanto você reúne a família para o almoço, às 11h35 sintonize no Ronda, com Silas Freire, onde a notícia é levada a sério e a comunidade tem voz ativa. À 13h é a vez do Agora Brasil, trazendo as últimas notícias do país e do mundo para que você esteja sempre bem informado. Em seguida, já esquentando para a programação da tarde, o Agora Piauí, que destaca os principais acontecimentos políticos do estado. As suas tardes não serão as mesmas com nossa programação especial. Às 15h05, o programa da tarde é seu encontro marcado com entretenimento de qualidade, fofocas exclusivas e muita interatividade. E o Brasil 40 Graus chega com tudo, às 16h35, no comando de Dudu Camargo, apresentando os fatos policiais mais quentes, sempre em cima da notícia e ao vivo por todo o país com nossos repórteres e também com sua participação pelas redes sociais. Às 18h30, o Piauí 40 Graus traz Luiz Fortes com as notícias policiais regionais e muita descontração. Às 19h, o Na Tela com Vicente da Atena traz as notícias urgentes e a sua opinião sobre os últimos acontecimentos. A programação noturna da TV Meio começa às 20h30, com o programa Ciência Política, uma análise profunda dos acontecimentos políticos que movem nosso país e o mundo. Às 21h45, o Espaço Gourmet te convida a explorar sabores e receitas numa viagem gastronômica inesquecível. E para finalizar, às 22h45, Maia Veloso comanda o Falando Nisso, que abre espaço para debates, entrevistas e muito diálogo sobre os mais variados temas da atualidade. Então já sabe, fique ligado na programação da TV Meio, que foi feita pensando em você. Gente, obrigado aí pelo carinho da sua audiência, esse nosso terceiro bloco aqui do programa Café com Leite. TV Meio, novidades para você aqui todos os domingos, na sua companhia, é claro, cafezinho, bate-papo descontraído, instrutivo, muito bom aqui com os nossos convidados, né? Hoje, o contador Severino Júnior falando sobre holding patrimonial, holding familiar, dentre outras que ele já citou aqui, mas estas especificamente para você que nos acompanha. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência e lembre-se, todos os domingos nosso compromisso é com você. E aproveitando, né, nesse intervalo que foi rapidinho aqui, Júnior, eu recebi aqui algumas mensagens, algumas perguntas e eu tenho que responder. Nosso telespectador manda no programa, né? Então eu não posso sair dessa rotina deles aqui. Mas olha, e eu achei super interessante, Júnior, que ele faz a seguinte pergunta. Eu posso fazer uma holding patrimonial só minha ou necessariamente tem que ter a minha esposa? Gostei da pergunta, né? Interessante. E é recorrente. Porque geralmente a pessoa não consegue um patrimônio sozinho. Seja homem, seja mulher, geralmente é o casal. Sim. Mas a gente tem várias formatações. Primeiro passo, como é que você é casado? Porque se eu for casado no regime universal de bens, não posso ser sócio. Porque o que é meu é dela e o que é dela é meu, não posso ser sócio. Então, nesse caso, tem uma vedação expressa para a constituição da sociedade, que é casado em regime universal de bens. Isso a sociedade. A sociedade. E a holding é uma sociedade. E a holding é uma sociedade. Perfeito. Só que existe, o mais comum, eu tenho meu patrimônio, casei, mas eu não conquistei o meu patrimônio no meu casamento. Eu já tinha. Certo. E eu quero agora abrir uma holding com o meu patrimônio, que ele é anterior ao meu casamento. E o meu regime de casamento é parcial de bens. Ok. Eu posso abrir uma holding só no meu nome? Pode.
o patrimônio anterior. Qual é o único detalhe? Eu preciso de um instituto chamado de outorga uxória. Certo. A mulher ou o marido vai ter que autorizar. E eu posso também ter uma outra configuração. Eu sou casado com regime de separação total de bens. Então, nesse caso, o meu patrimônio é meu, o dela é dela. A gente se une para instituir uma holding e a gente junta o nosso patrimônio. Perfeitamente possível. E o que ocorre na prática é: eu casei novo, consegui o patrimônio junto. Vamos abrir uma holding. Só que a minha esposa, ou no caso a mulher, o marido dela, não tem essa aptidão para gerir o negócio. E o empresário acaba querendo abrir uma holding só no nome dele. Eu quero botar só no meu nome essa holding. Eu posso? Pode. Não há vedação. Mas para efeitos de sucessão, você imaginando, para efeitos de gestão, não tem nenhum problema. Ela autoriza, você coloca, a administração é sua. Se você quiser fazer a doação, reserva a legítima, faz, não tem vedação nenhuma. Mas no Brasil, cônjuge é herdeiro. E se é herdeiro e é necessário, aquela fração do patrimônio eu tenho que deixar guardadinha lá na holding. Então, a pergunta: é possível? É. Depende da configuração. Da configuração, ou seja, é possível com restrições. Com restrições. Possíveis restrições, né? Tem uma outra pergunta aqui, Júnior, que eu achei também interessante, dentro do contexto do bloco anterior, quando você falou na questão dos bens, quando você falou na constituição da holding patrimonial, com a incorporação dos bens, que pode ser na integralidade ou não. E aí você falou em algum momento que a vantagem da venda naquele momento é que a carga tributária cairia lá de 27%, 27,5% para 15%, 5,93% mais ou menos. Aí, de um bem integralizado que constitui o ativo imobilizado. Ele não passa a constituir patrimônio. Ele é patrimônio. Para que eu tenha essa carga tributária reduzida, a minha atividade tem que ser imobiliária. Porque veja só, isso aí é uma... Mas o bem está incorporado, ele está no capital social, portanto ele está incorporado no patrimônio. Eu não necessito colocar aquele meu bem incorporado no ativo imobilizado. Se a minha atividade, imagine que eu tenho uma holding patrimonial e eu vou explorar a atividade imobiliária. Certo. E eu vou disponibilizar para a empresa todo o meu acervo de imóveis. Certo. Esse acervo de imóveis ele vai ser disponibilizado para a holding em que grupo? No grupo de ativo circulante. Certo. Lá no grupozinho de estoque. Porque é ele que vai gerar receita. Não, mas a pergunta aqui é exatamente acerca disso. Veja só, o que ele perguntou. Com a incorporação de um bem no capital social, ele passa a ser parte integrante, que eu estou entendendo aqui do nosso telespectador, ele passa a ser integrante do capital social. Diferente, que a pergunta dele é exatamente essa. E se eu comprar um novo bem? É porque eu estou misturando as coisas aqui, mas é para você me entender aqui. A pergunta dele eu estou tentando traduzir da seguinte forma. Eu incorporei 10 bens no meu capital social, por força do andamento do meu negócio, eu adquiri um novo bem. Ambos irão para pela mesma conta gráfica? Sim, todos. Se a sua atividade for uma holding patrimonial de gestão imobiliária, todos os seus imóveis vão entrar no teu ativo circulante. Qual é o reflexo disso? Se eu tenho uma holding e a minha holding é de participação, por exemplo, e eu não tenho uma atividade imobiliária nela, e eu coloco imóveis na composição do meu capital social, o que é que ocorre? Esse meu bem, ele é um ativo imobilizado da empresa. Certo.
Então, se eu vender aquele ativo imobilizado da empresa, ao invés de eu ir para a atividade comercial normal, que seria a atividade imobiliária, eu vou tributá-lo através do ganho de capital. Perfeito. Então, eu desmobilizo, faço a absorção da depreciação ou amortização, apuro aquele lucro, incido no imposto de renda e a contribuição social, que vai dar aí 24%. Mas se eu tenho na minha atividade de holding, por isso que é importante o planejamento, se eu tenho na minha atividade de holding que eu vou explorar a administração de imóveis próprios, compra e venda de imóveis próprios, a minha atividade permite que eu coloque esse meu acervo patrimonial imobiliário direto no meu circulante. Mas porque a atividade é de compra e venda de imóveis? Uma delas. Uma delas. Uma delas. Mas se for administração de bens próprios, por exemplo? Eu comprei o imóvel, o imóvel, na hora que eu compro em nome da holding, ele passa a ser imóvel próprio. O que é que eu não posso? Administrar o imóvel de terceiro. Não posso. Por exemplo, eu tenho uma holding... Não seria mercadoria? O estoque, sim. O estoque, para quem explora atividade imobiliária, a mercadoria dela é o imóvel. Mas o meu capital social foi incorporado com o meu imóvel. Com o imóvel. Só que o imóvel, ao invés dele servir para o ativo imobilizado, para capacitar a geração de receita, ele vai ser o meu ativo circulante, porque ele está disponível à venda e à locação. Um loteamento. Eu abro um loteamento e tenho 1000 lotes. Esses lotes, eles fazem parte do meu patrimônio, do meu ativo imobilizado, ou ele está disponível no meu estoque para venda? Disponível no meu estoque para venda. Qual é a vantagem disso jurídica? Agora nós vamos entrar aí do que o pessoal, do mito, né? Do mito da blindagem. Aí, porque isso tem um reflexo interessantíssimo aí nessa conjuntura. Se eu tenho 10 imóveis no meu estoque para venda, na minha holding, que eu incorporei ao capital social, está lá no meu ativo circulante, está lá no estoque. E eu, de repente, eu fui fiscalizado, recebi um Pix de não sei quantos milhões, caí numa malha e tive um auto de infração, 50 milhões de reais. E aí? Vou perder os meus imóveis. A Receita Federal vai penhorar meus imóveis. Não é essa a lógica? Sim. Só que lá, no regulamento de imposto de renda, tem um dispositivozinho que diz o seguinte: o estoque, ele é impenhorável. Então, eu tenho uma holding, uma das minhas atividades é a administração de imóveis próprios e compra e venda de imóveis próprios. Eu tenho lá 10 imóveis compondo o meu ativo circulante no meu grupo de estoque, que está disponível à venda. Eu tenho um problema com o fisco. O fisco vem lá, eu vou penhorar teus imóveis para te forçar a pagar. Se ele fizer isso, eu não consigo vender meus imóveis. Mas o fato dele estar constituído no meu estoque, o fisco pode penhorá-los? Não, porque o estoque é impenhorável. Aí a gente vai nos preceitos constitucionais. A liberdade negocial, a liberdade do comércio. Então o empresário, ele precisa ter os mecanismos para fazer gerir a sua empresa, gerir a renda, gerir o mercado. E para isso, se toda vez que a pessoa tivesse uma dívida tributária e o seu estoque respondesse pela dívida, o comércio parava. Você não pode vender, você não pode mais comprar, eu vou penhorar tudo. Se o negócio do cara é comprar e vender e eu penhoro, eu mato a empresa. Com certeza. E a finalidade social da empresa é gerar renda, gerar emprego e gerar tributo. Então, em um desses paradigmas, em um desses paradoxos da holding ser uma blindagem, em uma delas há esse subterfúgio de forma imediata de que o meu patrimônio constituído em estoque, eu num possível problema aí tributário, como o fisco federal, com o fisco estadual, eu não vou conseguir penhorar aqueles imóveis, o que me dá uma certa liberdade, uma certa segurança de eu poder dispor daqueles bens. Eu vou vender. O fisco vai lá, você não pode vender, eu posso, porque é estoque.
Tá lá na lei, é estoque é impenhorável. Eu acho legal esse processo, porque, como você disse, está lá na lei. Então, há uma garantia, até porque, se houver a penhora, ele não pode vender. Tem a garantia, indisponibilidade. Garantidor, ele é o garantidor, né? O imóvel. Não, eu digo, se penhorasse. Se penhorasse, ele não poderia vender, Ele era perdeu o o fiel sentido. depositário. Ele seria o fiel depositário, ele poderia usufruir. Mas o negócio da empresa dele não é usufruir, é comprar e vender. Então, em um desses consectários aí da blindagem, uma dessas é isso. Isso é uma blindagem? Não. Isso é uma garantia legal da atividade empresarial, que como reflexo disso, nós temos uma holding que ela pode ter essa atividade, e essa atividade vai garantir ao empresário que ele consiga dispor do seu patrimônio da forma que melhor lhe convir, mas da forma que ele consiga gerar riqueza para a sua holding. Enquanto ele discute o débito dele lá, tributário, um dia ele vai pagar. Um dia ele vai pagar. Né? É só ele vender o imóvel e transformar em dinheiro, que ele vai lá e o dinheiro é penhorável. Tá certo. Ô Júnior, nosso bate-papo aqui está extremamente construtivo. Em curtas palavras, você diria ao nosso telespectador que nos acompanha nacionalmente nesse momento: pense, reflita e faça a sua holding. Você diria isso agora? Eu acho que o primeiro exercício... Faça, olha, constitua. O primeiro passo é você vislumbrar qual o seu patrimônio, como você quer ter esse seu patrimônio, qual a sua perspectiva dele e como é que você deseja que ele seja gerido. A forma que você faz a sua gestão, se você acha que precisa melhorar, precisa entrar mais alguém, precisa profissionalizar, constitua uma holding. E se encaixe num perfil de que você necessita para o perfil de holding que se encaixa. Aí você vai lá e tudo isso, você vai ver como isso acaba fluindo positivamente, porque você acaba tendo uma gestão do seu patrimônio, mas o mais importante, você é controle. Porque hoje é comum você ter muita coisa espalhada, você é sócio de uma empresa, mas você não é sócio no papel, você tem um terreno, mas você não escriturou. Então, a ideia é que você se organize. Júnior, sempre acompanhado de um bom contador e um bom advogado. De um bom contador e um bom advogado. Júnior, vamos fazer o seguinte, rapaz, eu preciso aqui fazer um intervalo. Não tomar um café, não. Nosso intervalo. A gente café volta já. É sempre bem-vindo. A gente volta já, é rapidinho. Nosso intervalo é rápido, rapidinho. Voltamos já já. O Grupo Meio estreia sua nova programação com a qualidade que você já conhece e a sua manhã já começa repleta de informação e entretenimento. Cedinho, às 6 horas, sintonize no Bom Dia Nacional, onde as principais notícias do Brasil e do mundo fazem companhia no seu café da manhã. Em seguida, às 7 horas, é a vez do Piauí Bom Dia, com as principais notícias da região. Às 8h20 da manhã, você fica com Revista ao Vivo, na companhia de Carla Berger, Renato Montanha e Raquel Nogueira. Às 9h55, não perca o Ronda do Povão, com Erlan Bastos, o Palhaço Chupetinha e Piauilina. Um programa dinâmico e participativo, onde as vozes da comunidade são ouvidas e os temas mais importantes são discutidos de forma franca e direta. Enquanto você reúne a família para o almoço, às 11h35 sintonize no Ronda, com Silas Freire, onde a notícia é levada a sério e a comunidade tem voz ativa. À 13h é a vez do Agora Brasil, trazendo as últimas notícias do país e do mundo para que você esteja sempre bem informado. Em seguida, já esquentando para a programação da tarde, o Agora Piauí, que destaca os principais acontecimentos políticos do estado. As suas tardes não serão as mesmas com nossa programação especial. Às 15h05, o programa da tarde é seu encontro marcado com entretenimento de qualidade, fofocas exclusivas e muita interatividade.
E o Brasil 40 Graus chega com tudo, às 16h35, no comando de Dudu Camargo, apresentando os fatos policiais mais quentes, sempre em cima da notícia e ao vivo por todo o país com nossos repórteres e também com sua participação pelas redes sociais. Às 18h30, o Piauí 40 Graus traz Luiz Fortes com as notícias policiais regionais e muita descontração. Às 7h da noite, o Na Tela com Vicente da Atena traz as notícias urgentes e a sua opinião sobre os últimos acontecimentos. A programação noturna da TV Meio começa às 20h30, com o programa Ciência Política, uma análise profunda dos acontecimentos políticos que movem nosso país e o mundo. Às 21h45, o Espaço Gourmet te convida a explorar sabores e receitas numa viagem gastronômica inesquecível. E para finalizar, às 22h45, Maia Veloso comanda o Falando Nisso, que abre espaço para debates, entrevistas e muito diálogo sobre os mais variados temas da atualidade. Então já sabe, fique ligado na programação da TV Meio, que foi feita pensando em você. Eu falei que era rapidinho, gente, olha, mas agora a produção preparou, trouxe aquele cafezinho pra gente aqui maravilhoso, né? Mas exigente. Para e eu tenho que parar, né? Infelizmente, Júnior, eu quero agradecer demais aqui a tua participação, dizer que é a nossa primeira edição a nível nacional, o programa Café com Leite através da TV Meio, levando informações, diga-se de passagem, com muita competência, com muita maestria, como você o fez. Eu quero te agradecer de forma muito especial. Muito obrigado. Viu? Obrigado, Leite. Eu estou sempre à disposição e acho que o que importa mesmo é que a informação ela alcance o maior número possível, porque o que mais tem na internet aí é fake news. Com certeza. Aqui não tem fake news, aqui tem café com leite. Café com leite. Gente, obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Lembrando que o nosso compromisso é sempre aos domingos. Estou aqui sempre esperando para você. Lógico, nesta cadeira sempre um brilhante convidado. Converse com a nossa produção, dá a sua sugestão. Nossas redes sociais, conhece lá, são 12 anos já no Ceará, né? E agora a nível nacional, todos os domingos com a sua companhia. Beijo carinhoso. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A emoção é grande porque é o primeiro, né? Mas domingo vou estar aqui. Beijo a todos, que Deus os abençoe. Tchau, tchau, até lá.